E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do empreendedor, o cérebro do Namura. E nesse episódio, número 47, vamos falar de um tópico que você, empreendedor, empresário, que quer ser bem-sucedido, não pode deixar para trás, que é prestar atenção aos detalhes do seu negócio, do seu setor, obviamente, né, das tendências que orientam aí o mundo dos negócios. Meu nome é Danilo Magri, sou empresário e também apresentador e conduzo aqui a terceira temporada junto com o Luiz Namura, que me convidou para a gente fazer um bom papo sobre negócios com empreendedores da região. Luiz Namura, autor do livro Yes You Can, que dá todo o tom deste podcast. Cada episódio é baseado em um capítulo do livro e, como vocês sabem, na primeira temporada estávamos alçando o voo, na segunda estávamos num voo de cruzeiro e agora na terceira temporada a gente presta atenção em como pousar a sua empresa, como pousar com segurança, credibilidade e confiança os seus negócios. Luiz Namura, que também é CEO do Grupo Vitae Brasil, com mais de 4 décadas de experiências no mundo do negócio, é o anfitrião desse podcast. Vamos falar hoje, Luiz Namura, de prestar atenção aos detalhes? Prazer estar aqui contigo, Magri, mais uma vez, mais um convidado que vocês já vão conhecer um pouquinho melhor. E a gente vai falar de algumas coisas que são interessantes. Aquilo que o Danilo colocou, você começou sua empresa, teve todos aqueles perrengues para fazer a empresa decolar. Quem não viu pode ver nos episódios anteriores. Ela está lá em cima, estava em voo de cruzeiro, apareceram umas turbulências lá em cima, você teve que contornar essas turbulências. Na aviação a gente chama de turbulência, aqui nas empresas a gente chama de crises, né? E você viu uma série de assuntos sobre como contornar crises quando elas ocorrem. E agora nós vamos falar de uma coisa muito importante. O que derruba você quando você está andando? É uma montanha ou uma pedrinha pequena? A gente tropeça em pequenas pedras, não tropeça em montanhas, porque a montanha você vê, a pequena pedra você não vê. A pequena pedra aqui são os detalhes. É sobre esses detalhes que nós vamos falar para que você preste atenção neles e não seja pego de surpresa. E aí a sua empresa possa fazer uma aterrissagem absolutamente tranquila. Nós vamos tratar desse assunto hoje aqui. Excelente. E antes de começar, também temos que falar do aplicativo Albert, certo, Luiz Namura? Mais uma criação das suas empresas, do seu grupo. O Albert, para quem não conhece, é o aplicativo que oferece verdadeiro cashback aos seus clientes. Ou seja, você, empresário, cadastra lá o Albert e todo cliente que utilizar o aplicativo, você consegue conectar com ele, fidelizá-lo, utilizando esta ferramenta de cashback. É o dinheiro que volta para o seu cliente para que ele utilize e volte ao seu estabelecimento muito mais vezes. É o benefício do usou, ganhou. Se interessou? Então acessa agora o QR Code que está aqui na tela. Coloca aí no QR Code e clica no link da descrição e já tem um convite, hein? O código do convite para você que está assistindo é podcast, tudo maiúsculo. Acessa lá e comece a utilizar o Albert, o aplicativo do verdadeiro cashback. Bom, vamos apresentar então o nosso convidado de hoje, que tem tudo a ver, inclusive, com o tema, né, do livro, o tema do podcast. O Júnior, ele é empresário e proprietário do Hangar 13, um restaurante temático de aviação aqui no Vale do Paraíba. Todo mundo já ouviu falar do Hangar 13, talvez lá de Guararema, do Mirante, e mais recentemente em São José dos Campos também. Júnior, super legal essa ideia de bar temático, bem-vindo. Como é que surgiu essa ideia de juntar a aviação, que foi a sua profissão durante muitos anos, com o restaurante temático Hangar 13? Legal, vamos lá. Bom, primeiramente agradeço o convite, é um prazer estar com vocês aqui, né, por um papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal, né? O Hangar, na verdade, surgiu, ele partiu de um ponto muito inusitado, né? Ele partiu da ideia de uma esposa querendo fazer o seu marido ficar feliz fora da aviação, né? Eu por muitos anos trabalhei como piloto, voei na linha aérea, só que eu cheguei num ponto, numa encruzilhada da minha vida ali, onde eu estava dividido entre a aviação e a minha família, né? Tinha recém virado pai, 2 filhos pequenos, a Karina, minha esposa, ali na correria entre cuidar da casa e das crianças, e eu longe, cumprindo escala de linha aérea com o coração partido na mão ali, com saudade e querendo estar participando e ajudando nas questões de casa, né? Então,
a partir disso, eu tomei a decisão de, na época, parar um pouco com a aviação, sair da aviação e vim trabalhar no negócio da família, que o meu sogro era um comerciante já antigo, tinha um restaurante de décadas lá em Mogi das Cruzes, né, a cidade da minha esposa. E depois de algum tempo trabalhando com ele, aprendendo, né, a gerenciar o restaurante, né, pegando ali toda a expertise dele, veio a oportunidade de nós montarmos o nosso restaurante. E ali na fase do projeto, na fase inicial, das definições, veio a ideia de fazer temático, que partiu da Carina com o objetivo principal ali, o inicial, né, é um objetivo até que não voltado muito para o empreendedorismo, mas para trazer algo para eu ficar feliz. Ela falava muito assim, eu quero ver você feliz longe dos aviões, né? E aí, por conta disso, surgiu o hangar, surgiu a ideia. Aí você trouxe os aviões para as mesas do hangar. Exatamente, exatamente. Muito bem. Bom, hoje a gente vai virar realmente um detetive dos pequenos detalhes, Namura. Você já falou que tem bastante caso para dividir com a gente, já trouxe uma excelente analogia das pequenas pedras e das montanhas. Então, para a gente começar, a gente sabe que a mágica não acontece do dia para a noite e que os detalhes eles fazem a diferença nessa jornada. Como, Namura, que você pode iniciar, então, essa discussão, essa pensata sobre a importância dos pequenos negócios, dos pequenos detalhes nos negócios? Eu vou começar dando um exemplo. Recentemente eu tive em Nova York, no Brasil Summit, que é uma semana inteira em que muitas empresas, muitos empresários, políticos, banqueiros estão em Nova York, enfim, para fazer conexões, network, coisas desse tipo. E apresentar o Brasil para investidores estrangeiros, todo o potencial do Brasil. É uma agenda extremamente positiva. Eu tive lá, tive num painel em que, nesse painel, se falava sobre empreendedorismo social, infraestrutura social, melhor dizendo. O que é infraestrutura social? É quando você faz infraestrutura para essas coisas que a sociedade demanda como primeira necessidade, saúde e educação. Basicamente isso. Nessa plataforma, estava lá o gestor do Financial Times, o repórter do Financial Times, tinha um advogado, a minha presença falando sobre educação, uma senhora falando sobre saúde do Fleury e o BNDES na mesma mesa. E todos nós estávamos discutindo sobre esses assuntos e ali apareceram perguntas muito específicas. Muito bem, foi adequado, fizemos um network também, falamos sobre vários assuntos e à noite tinha a noite do Brasil, o Homem do Ano. Foi uma personalidade brasileira que foi homenageada nesse dia. Esse dia era uma festa black tie. Black tie, black é negro, tie é a gravata. Eu fiz a minha mala no Brasil para essa festa. Tinha tudo na minha mala, exceto a gravata borboleta. Um pequeno detalhe que me impedia de entrar nessa festa e fazer os relacionamentos. Então, estou fazendo uma pequena analogia. Você fala, poxa, mas você pensou em tudo? Claro, pensei em tudo. Por algum descuido, a gravata borboleta eu não levei. E eu só percebi isso no momento final, porque você pega todas as peças, no momento final que eu estava indo, já era final de dia, começo de noite, falei, meu Deus do céu, agora eu estou sem gravata borboleta. E eu tive que fazer uma ginástica para poder entrar, acabei participando da festa sem a gravata borboleta. Então, eu vou usar o black tie, a gravata borboleta, como uma síntese, uma analogia de que pequenos detalhes às vezes impedem você de fazer alguma atitude importante para a sua empresa. Foi tão importante que lá, nesse jantar, eu me sentei, por coincidência, tinha mais ou menos 500 pessoas, ao lado da mesma pessoa que esteve comigo no seminário do BNDES. E aí tive a oportunidade de fazer algumas apresentações, a pessoa se encantou muito por essas apresentações, um produto novo que nós estamos lançando no mercado, chamado Agrobi. Não quero fazer nenhum jabá, mas é um drone para agricultura muito interessante, uma capacidade imensa, totalmente diferente. Ele ficou extremamente entusiasmado e me convidou para ir a Brasília. Então, um detalhe, a falta de uma gravata borboleta poderia ter me impedido de estar num jantar, sentar ao lado de um diretor do BNDES e conseguir um financiamento para a nossa empresa. Olha que loucura. Olha o efeito borboleta. O efeito, gostei. O efeito borboleta, o efeito borboleta da gravata. Então, os detalhes são
absolutamente importantes. Nós vamos tratar de vários deles aqui. Mas eu quis começar essa nossa conversa, Magri, mostrando que às vezes você pensa em tudo e um detalhe faz a diferença. Para nós que somos aviadores, para evitar que a gente esqueça, porque o cérebro esquece, a gente tem um checklist. Eu, para pilotar um helicóptero, tem 29 coisas que eu tenho que olhar. Mas você já não decorou isso daí? Já decorei, mas o cérebro trai você. Você pula uma daquelas coisas, quando está abrindo, por exemplo, a manete para dar uma certa temperatura. Se essa temperatura for muito alta, você pode queimar uma turbina. 1 segundo você pode queimar uma turbina que custa $150 mil, as mais baratinhas. Então os detalhes são importantíssimos. E como é que você cuida dos detalhes? Checklist é uma boa ferramenta para cuidar dos detalhes. Porque às vezes você está fazendo uma lista, esqueceu alguma coisa, depois lembra, vai colocando, tua lista vai ficando tão densa, tão perfeita, que depois você tem o trabalho de percorrer aquela lista para não esquecer dos detalhes. Excelente. E, Júnior, quando a gente fala de pequenos detalhes, uma palavra que vem à minha cabeça é experiência. Os detalhes estão muitas vezes vinculadas a uma experiência superior do cliente. E quando nós estamos falando de gastronomia, que é a sua área, o seu setor, não adianta você ter a melhor comida do mundo se a experiência do cliente, de repente, na entrada e principalmente na saída, não for satisfatória. Você pode colocar tudo a perder. E o seu restaurante é temático, ou seja, você é um cara, é um empreendedor que pensa nos detalhes. Você não abriu somente um restaurante com gastronomia e bebidas. Você quis envelopar e contar uma história da aviação dentro do seu restaurante. Como que foi para você, então? Como é que você enxerga o seu negócio? Da gastronomia, mas a importância dos pequenos detalhes quando você trouxe a aviação para dentro dela e como que isso te ajudou ou te ajuda até então? Quando a gente fala do quesito experiência, né, se encaixa muito bem no nosso modelo de negócio, tendo em vista que isso é um ponto muito forte, muito presente, né? Claro que o famoso resultado geral de toda a obra, né, é o que realmente importa, como você disse, desde a recepção calorosa e simpática, ali, o atendimento, né, o ambiente, as acomodações, a comida, né? Então nós não temos só um personagem principal, né, um papel principal, mas nós temos vários, né? Então nós falamos muito disso lá, sobre a experiência, né? O cliente ele tem que ter uma experiência ainda mais, uma experiência diferenciada, uma experiência boa, né, bacana, satisfatória, mas também diferenciada principalmente pelo fato do restaurante trabalhar em cima do tema, né, de ser um restaurante temático. Então a ideia é trazer o cliente para dentro da casa, praticar excelência em todos os passos ali da estada dele conosco e ao mesmo tempo numa atmosfera diferente, onde a pessoa consiga desligar um pouco do mundo, do normal ali, que ela encontrava até colocar o primeiro pé dentro do restaurante e entrar numa atmosfera de aviação, de estou curtindo uma experiência, mesmo que não seja uma visita de domingo, de feriado, mas que seja uma visita rotineira durante a semana, né? Então, realmente, são muitos detalhes, né? Além dos detalhes corriqueiros de um restaurante que fazem parte da operação assim, padrão do restaurante, mas com essa questão da temática, né, dos detalhes do ambiente, né, e isso tudo se une, né, e adiciona ao conjunto para que no final a gente tenha um resultado legal dessa experiência. Vou pegar essa carona na palavra que você falou, adicionar. No seu dia a dia lá no restaurante, vendo os clientes entrarem e consumirem, o quanto você acha que essa experiência, esse detalhe, porque para quem não conhece o Hangar 13, tem um monte de pedaço de avião, tem banco, tem placas de sinalização, tem um monte de elemento da aviação ali dentro. E nem todo mundo está familiarizado com isso. Então, é uma novidade, é uma descoberta para muitas pessoas quando elas, né, veem um objeto da aviação. Quanto você acha que esses detalhes, que tem custo, né, tem custo você tematizar um restaurante, adicionaram na sua receita, adicionaram no seu marketing, adicionaram no seu sucesso? O que as pessoas costumam se envolver ou falar ali para você no restaurante? Olha que legal isso aqui. O tema, né, o tema ajuda muito também. Você pode ter N temas, né, no negócio, num restaurante, mas o tema aviação é algo que mexe muito com o imaginário, né, das pessoas, né?
É a mesma coisa de você, por exemplo, fazer um restaurante temático de espaço, de foguete, com certeza vai ter o mesmo efeito, né? Então, assim, nós temos que o fato da temática, ela é crucial, ela é o carro-chefe ali, junto com o bom atendimento, a boa culinária, né, o conforto ali dentro do restaurante. A temática, ela meio que lidera, né, essa turma, né, para levar a gente para o resultado que nós queríamos, né? Então, na minha análise, a maior porção do sucesso vem, claro, também da parte da temática. Para complementar isso, acho que a gente pode analisar da seguinte forma. Restaurantes existem aos milhares. Você tem que tomar uma decisão em qual você vai. Você vai tomar a decisão por alguns detalhes. Por exemplo, a qualidade do atendimento. Muita gente vai em restaurante e fala a seguinte coisa: a comida não era lá essas coisas. Pô, mas eu fui tão bem atendido. E é esse detalhe chamado atendimento que traz a pessoa de volta. Outros vão e falam: nossa, eu fui no Jurassic Park e vi alguma coisa que eu nunca tinha visto, levei meus filhos ficaram encantados. Ou fui num restaurante temático, meu filho ficou olhando para aqueles aviões lá e ele ficou encantado. E isso atraiu a pessoa. Eu nunca vejo alguém comentando sobre algo no geral. Geralmente, os comentários das pessoas são sobre um detalhe que ela percebeu naquele local que ela foi, naquela experiência que ela teve. Então, olha só, você vai num restaurante, come bem, é bem atendido, tudo funciona. Alguém derruba alguma coisa na sua calça. É esse detalhe, negativo nesse caso, que a pessoa vai comentar. Numa oportunidade, eu estava indo para o Uruguai, há um tempo atrás, com os meus advogados, e no avião, na classe executiva, a comissária de bordo cometeu algum equívoco e derrubou um pouquinho de café na calça de um dos passageiros. Ela pediu 1000 desculpas, passou lá um produtinho para tirar a mancha, não sei o que lá, se desculpou de todas as formas. Passado 10, 15 minutos, ela vem com um moletom da companhia aérea, não vou falar jabá. Eu falei: o moletom era tão lindo que eu pedi para ela: derruba café na minha calça. Olha só, isso faz mais de 25 anos aproximadamente. Eu estou contando isso por causa desse detalhe. Como ela tratou o infortúnio que aconteceu ali de derrubar um café. Pode acontecer com qualquer um. Mas ela teve a presença de espírito e, obviamente, a companhia sabe que essas coisas ocorrem, deu a ela a autonomia e a autoridade para ir além da expectativa do cliente, que era pedir apenas desculpas. Eu estou contando essa história para centenas de pessoas agora. Um dia, quem sabe, em particular, eu conto qual foi a companhia aérea. E os restaurantes, eles têm isso na veia, né, Namura? Porque o restaurante, você é experiência pura. É a sensorial, é o tato, é o paladar, é tudo junto. É o visual. É o visual, né? É tudo junto num metro quadrado, às vezes até pequeno, que você tem que entregar para essa pessoa. Vou até inverter a pauta aqui, porque eu acho que o papo tá bom. E parabéns para a produção, que foi muito feliz, né? Juntou um aviador junto de um podcast, que os capítulos são sobre aviação. E estamos falando de detalhes num negócio que é feito de detalhes. Como a gente já falou em outros episódios, Namura, a gente está indo para uma época onde perguntar é mais importante do que responder. A inteligência artificial está aí para isso. Você já falou muito bem no episódio anterior sobre isso. Existe para vocês um momento, aqueles momentos que definem a vida, onde uma pergunta de alguém mudou completamente a perspectiva do seu negócio e você falou: nossa, é aqui que está a chave do sucesso, ou é aqui que eu tenho que responder essa pergunta para, de repente, tracionar o meu negócio de maneira diferente ou me conectar melhor com o meu público? Eu sei que é uma pergunta que não foi... Isso aqui nada é combinado, então eles estão pensando, eu estou aqui enrolando vocês enquanto eles pensam numa resposta, mas teve esse momento de uma pergunta que você se fez ou alguém fez para você que mudou toda uma trajetória? Teve ontem. Você tem sempre um exemplo próximo, assim fica muito bom. Teve ontem. Uma das coisas que você precisa saber é como você se posiciona no mercado. E o que é posicionamento? É o jeito que você quer que os outros te vejam, né? Eu vou me posicionar nesse nicho e quero que me vejam desse jeito. É uma das definições de posicionamento, não vou aprofundar muito nisso. O Albert é um aplicativo, agora vou ter que falar dele porque o exemplo foi isso. O Albert é um aplicativo que traz cashback para as empresas, mas tem muita coisa que traz cashback. Qual é o diferencial dele?
ele tem uma coisa muito interessante. Se você é usuário e recebe cashback porque é o usuário desse aplicativo, você precisa gastar em algum lugar para receber esse cashback. No Albert, não. Mesmo que você não gaste, se um amigo seu que você indicou gastar, você ganha parcela do cashback. É totalmente diferente. A gente brinca aqui que fala o seguinte, um dos diferenciais dele é que no Albert você ganha cashback até dormindo. Você está dormindo, seu amigo foi na balada, como você o indicou para entrar no Albert, ele vai receber o cashback dele e você é uma parcela. E ontem a gente conversa muito com empresários da área de alimentação. Os empresários da área de alimentação, quando usam esses aplicativos de entrega, chegam a pagar 20%, 22%, 23%, 27% para entrega. E não ficam com o cadastro das pessoas, porque o cadastro fica nesse aplicativo. Com o Albert, não se paga esses 27% e o cadastro fica com o dono de restaurante. Eu estava escutando essa história porque um dos nossos closers chegou e falou assim, pô, eu mostrei para o camarada que esses 27% ele pode colocar no bolso dele se ele usar esse aplicativo. Eu falei, tá aí o posicionamento. Ter escutado o que esse closer falou en passant, que ele falou, não, eu mostrei para o camarada que, pô, ele está gastando 27%, não precisava gastar isso daí. E ele gasta isso e ainda não fica com o nome das pessoas, não pode se relacionar. O Albert, ele fica com o nome das pessoas. Eu falei, tá aí. Um detalhe de ter escutado que um dono de restaurante falou para ele influencia no posicionamento, no discurso, no pitch que as nossas equipes, os closers, vão apresentar para trazer mais e mais vantagens, por exemplo, para os donos de restaurantes. Então isso aconteceu ontem. Excelente. E você, Júnior, algum exemplo em mente? A marca, ela surgiu com o apelo mais voltado para bar, para cervejaria, não para restaurante. Uhum. Né? E durante o processo ali de planejamento, de abertura, né, foi muito normal a gente praticar o se perguntar. Eu me perguntando, minha esposa perguntando, e a gente se perguntando também, fazendo todos os questionamentos, o caminho é esse, né, estamos no caminho certo. Só que depois que você inicia a operação, isso vem como uma constante ali no seu dia a dia. Né? Você vai observando, vai aprendendo com os acertos, aprendendo com os erros também, e fazendo as perguntas. Será que o ajuste é esse? Né? E o hangar, ele chegou a hora que nós nos perguntamos, será que nós estamos realmente posicionados, né, da maneira correta para o que a gente se propôs? Né? E descobrimos que não. Né? E a proposta ela foi mudando gradativamente de bar e cervejaria para restaurante. Né? Hoje a marca é Hangar 13 Gastronomia. Né? Então, aquele cervejaria foi embora, né? Que era voltado ali para o cara consumir um petisco, tomar uma cerveja e tal, e foi virando um restaurante mais família, que acolhe, na verdade, todas os perfis, né? Mais a família, né? Aquela família de domingo, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Então, foi o que eu lembro bem nessa questão inicial do posicionamento da marca, que foi inclusive lá na primeira unidade em Guararema. Como e quando vocês perceberam que tinha que fazer essa mudança? Teve algum estopim? Teve. Observando o movimento, o perfil de consumo dos clientes, a demanda, né, o que eles estavam demandando para a gente, às vezes algo que não tinha no cardápio na época, que direcionava mais, né, para um restaurante mesmo do que para uma petiscaria, para um bar, para uma cervejaria, entendeu? Então, foram vários insights ali que foram fazendo a gente enxergar isso daí. Presta atenção no que ele está falando, que é uma das coisas mais importantes. Quando você se apaixona por uma ideia, e essa ideia não é o que o público quer, isso não é negócio, isso é hobby. Continua com a tua ideia, vai fazer aquilo, mas não pense em ganhar dinheiro, porque se o público não quer aquilo, ele não vai pagar por aquilo, ele não vê valor naquilo. Então, a maior regra que tem, o maior detalhe, já que a gente está falando de detalhes que você pode ter em negócio, é aprender a escutar. Ele escutou os clientes, conversou, fez brainstorm, percebeu que aquilo não era exatamente o posicionamento que ele queria e pivotou. Consequentemente, alcançou sucesso. Ele podia estar apaixonado por birita e querer que o bar fosse de birita. E a família não quer birita, quer almoço. Consequentemente, o negócio iria falir. Essa capacidade de ouvir, mas não é ouvir para dar resposta logo depois,
é ouvir profundamente para entender o que está sendo dito e principalmente o que não está sendo dito nas entrelinhas. Quando você capta isso, você entra na alma do seu cliente, aí você desenha um produto que entrega aquela necessidade ou desejo que ele tem. Um abraço, você decola. E, Namura, Decola é você bom, né? foi muito feliz, bom, porque muito bom. vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais ouvir, e se estão ouvindo, já estão pensando na resposta que vão dar. E aí você perde essa oportunidade. Eu lembro que, né, eu também tenho minhas aventuras aí na área gastronômica, e eu lembro que a gente fez uma reforma há muitos anos atrás, 10, 15 anos atrás, e deixamos a fachada muito bonita. Bonita até demais. E as pessoas entravam e falavam assim, eu achava que aqui era um escritório de arquitetura. Eu achava que aqui era um salão de festas. E 1, 2, 3... Peraí, pessoal, então quantas pessoas não estão passando na rua e acham que a gente é salão de festa e não estão entrando aqui? E aí você tem que ter a humildade de falar, gastei dinheiro, ficou lindo, mas vamos ter que destruir tudo para deixar isso com a cara do restaurante que a gente quer ser. Né? E eu acho que imagino esses insights. Sim, não tem isso no cardápio, achei que tivesse, achei que vocês eram isso. A gente já falou em outro episódio isso, o cliente que fala não, o cliente que reclama é o melhor cliente. Porque ele dá esses insights para você se você estiver realmente disposto a ouvir. E eu só puxei essa conversa porque eu queria puxar um segundo tópico aqui, que é tão importante quanto. Né? A gente está falando muito dos nossos negócios, de informações que a gente consegue diretamente com os clientes. Mas existem aqueles fatores incontroláveis, que são as tendências de mercado, as regulamentações, as leis que podem mudar de uma hora para outra. De repente sai uma lei que não pode mais vender bebida alcoólica no restaurante. Ou uma lei que não pode mais fazer voo de helicóptero sozinho. Né? E muda totalmente o mercado. Então, Namura, começando contigo, como que a gente se prepara? E aí vai ter que dividir em 2. Primeiro, para ler essas tendências macro de negócio, o que está acontecendo no mundo que eu preciso acompanhar. E segundo, para estar atento às regulamentações, se antever a qualquer fator incontrolável desse tipo. Grande pergunta. Eu acho que você tem que dividir isso em 2 categorias. Os fatores que são controláveis e os fatores que são não controláveis ou incontroláveis. O que é controlável? Por exemplo, a fala de um vendedor seu. É controlável. Se o que ele está falando é besteira, você treina o camarada e ele vai falar de um jeito correto. A gestão de pessoas é controlável. Esses fatores que são controláveis, você precisa ir melhorando, aumentando a eficiência, vendo o que está funcionando e o que não está funcionando. Porque o nome já está dizendo, são fatores que você controla. Você pode gerir esses fatores. E os incontroláveis, você não controla, você monitora. Ou seja, a inflação no Brasil, a taxa de juros do Banco Central do Bacen, eu não tenho controle nenhum, eu não sou o Campos Neto. Mas eu começo a perceber pela trajetória dos gastos públicos que estão ficando cada vez maiores, então nós estamos tendo uma política fiscal mais ou menos frouxa. É como na sua casa, você gasta mais do que você deve, você vai entrar no cartão de crédito, mas lá na frente você vai ter que pagar essa encrenca. A mesma coisa as contas do Brasil, que a gente chama de déficit primário, está crescendo muito, está gastando muito e arrecadando pouco. O único jeito de melhorar isso daí é gastar menos, o que é difícil para governos, pelas disciplinas constitucionais, ou arrecadar mais, que também é difícil, porque a gente já está com a corda no pescoço. Então, uma complicação. Mas o que eu consigo entender, se eu entendo um pouquinho de economia? Se o déficit público está explodindo, a taxa de juros vai explodir, vai crescer. Ela está tentando decrescer, mas daqui a pouco isso, provavelmente, se ela continuar tentando decrescer, vai gerar inflação. Então, isso aí eu monitoro. Opa, se a taxa de juros vai crescer, eu vou fazer uma aplicação com inflação mais taxa de juros, por exemplo, NTB, IPCA mais 6%, que é um excelente negócio para quem gosta de renda fixa, tesouro. Ou seja, eu fui um pouquinho mais técnico aqui, mas o que eu quero dizer é que os fatores que você controla, você atua sobre eles. Os fatores que você não controla, você os monitora. Você fala a seguinte coisa, os nossos amigos, nossos queridos amigos do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com essa catástrofe que aconteceu. A catástrofe é incontrolável, aquela água que caiu é incontrolável, mas o monitoramento para evitar um desastre humanitário violento, esse era controlável. Eu poderia ter evitado o desmatamento na cabeceira dos rios. Eu poderia ter feito barragens em alguns pontos para evitar que essa água
invadisse as cidades do Rio Grande do Sul, eu poderia ter desassoreado o rio. Esse tipo de coisa eu consigo, imaginando o que pode vir a acontecer no futuro, me antecipar, ou seja, eu monitoro. As chuvas estão vindo, então eu tenho que ter feito alguma coisa antes. Na sua empresa, na sua casa, é a seguinte coisa, você não sabe quando o bandido vai tentar te atacar, mas você pode colocar um blindado no seu carro, você pode colocar uma cerca na sua casa, porque você não controla, mas você monitora e se precaver. É desse jeito que a gente tem que fazer para evitar danos maiores. Os danos podem ocorrer? Pode, mas para evitar danos maiores, você monitora os fatores incontroláveis e controla os fatores controláveis. Excelente. Júnior, como é que você complementa essa visão do Namura? É muito importante você praticar o famoso um olho no peixe, outro no gato, né? Porque no corre-corre, do dia a dia, ali você atrás dos problemas, das questões do negócio, é muito fácil você ser direcionado a ficar com um olho para dentro e não olhar o que está acontecendo lá fora, né? Isso é algo que eu converso com a Karina, minha esposa, minha sócia, sempre, que era algo que eu observava muito das empresas aéreas. As empresas aéreas atuais, com esse modelo novo de administração, de gerenciamento, você consegue observar que eles estão sempre se antecipando, né, às possíveis depressões aí do mercado, né? E coisa que não acontecia no passado, né? E quando não acontecia, fazia as empresas quebrarem, né? Foi o caso de muitas bandeiras famosas aí que a gente viu que infelizmente foi embora, né? No caso da antiga VASP, Varig, entre outras, né? Então a gente tem que estar atento aos detalhes dentro do nosso negócio, mas tem que estar atento aos detalhes fora, né? Para trabalhar da forma que o Namura falou, no gerenciamento, né, para tentar conter ali um possível dano, uma possível situação que não seja desejável, né, e se antecipar, né, para tentar ou zerar, né, o risco ali, ou de repente fazer com que o dano seja o menor possível. Acho que isso é muito importante, principalmente para empresas menores, né, que têm essa dependência, essa estrutura financeira mais frágil por conta do seu próprio tamanho, né? E digo mais, Namura, pegando o seu exemplo, a gente está num planeta Terra que está gritando. Então, a tendência de termos desastres naturais, catástrofes, infelizmente é maior. Então, temos todos nós que já nos antevermos e começar a preparar o nosso negócio para eventos de ordem maior. Ventanias, enchentes, inundações e o que causa, né, de dano na infraestrutura após esses eventos, para que a gente já se anteveja e consiga continuar trabalhando independente dos desafios geográficos e climáticos que esse mundo vai trazer para a gente. E mais um ponto, a gente vive num país que muitas vezes até o passado é incerto. A gente vive uma instabilidade social, econômica e política que muda muito a regra do jogo. A gente viu há um tempo atrás a questão da desoneração da folha, algo que todas as empresas já começaram um ano planejando e orçando a desoneração, quem era desonerado, e de uma hora para outra essa desoneração cai. Depois voltou. Mas e aí? Como é que fica, né, esse planejamento adverso? É muito legal isso que você está colocando, e eu vou colocar isso numa coisa técnica que a gente chama matriz de risco. Quando você vai fazer o preço do seu produto, tem lá o preço de venda é igual ao preço de custo, menos uma série de variáveis, impostos, né? Estas variáveis, uma delas é o risco. Por exemplo, quando você vai pegar um empréstimo bancário, eles vão olhar a capacidade de pagamento que você tem. Se a tua capacidade de pagamento for menor, o risco é maior, portanto a taxa de juros vai aumentar. A gente tem que começar a colocar nos nossos preços, o concorrente não vai fazer, tudo bem, se ele não fizer ele vai quebrar, questão de tempo. Quando vier uma intempérie, alguma coisa desse tipo, não estava computado na matriz de risco dele, no preço dos produtos dele, os preços dos produtos dele estão menores do que o mínimo necessário para formar um caixa para essa matriz de risco ser suportada, para esse risco ser suportado. Então, um dos componentes são os impostos, os custos variáveis que você tem na sua empresa, todos esses componentes, mas um componente é o risco. Então, você tem que colocar uma taxinha de risco maior no denominador dessa formulinha, que eu não vou entrar em matemática aqui, para compor o teu preço de tal sorte que enquanto não vem o risco, você está fazendo um acúmulo de capital, um caixazinho pequenininho, para quando o risco acontecer,
você poder suportar. O que são as companhias de seguro? Elas veem o risco médio da população, homens dirigem carro de um jeito mais agressivo, então o seguro, se você é homem, tem 25 anos, vai custar mais caro do que se for mulher com 45 anos. É certeza, é só ir numa seguradora, o mesmo carro, tudo igual. O risco da pessoa é diferente. Então a seguradora, para se precaver disso, faz lá as continhas dela e aumenta o prêmio que o garoto paga versus o que a mulher paga. Você tem que fazer isso nos teus negócios. Como é que eu faço isso? Aí a gente pode estudar uma hora, uma matemáticazinha financeira, é um componente a mais, é um percentual a mais. Se o teu preço ia ser 10, então o seu preço vai ser agora R$10,20 por conta disso. Eu estou dando um exemplo muito superficial, mas o que tem que ficar na cabeça é a seguinte coisa: os riscos têm que ser computados no preço do teu produto final, de tal forma que forme um caixazinho para que no futuro, se o incidente acontecer, você tenha aquilo guardado. É difícil? Para muitos negócios, às vezes é difícil por causa da concorrência, mas tem que ser pensado. Aproveitando, eu acho que tem mais um fator, um terceiro tópico que está dentro dos detalhes que a gente vem desafiando aqui nesse episódio. E, Júnior, vou começar contigo porque eu acho que o negócio de restaurante e gastronomia, ele é bem suscetível a esses três fatores que estão no livro, que fala que é um fator relevante para sucesso e fracasso de muitas startups, que são eles: o número de sócios, o volume de capital investido e o local de instalação da empresa. Eu acho que para um restaurante o local é primordial. Queria que você comentasse um pouco a sua experiência com isso, né, com o restaurante, os locais que você está instalado, e também sobre o número de sócios e o volume de capital, como é que vocês organizam os restaurantes hoje para minimizar risco ou aumentar capacidade de receita? Tá. Bom, pegando um gancho na fala do Namura, o caixa reserva, né? Isso é muito, muito, muito importante. Principalmente, na verdade, para todas as empresas, mas eu acho que reflete muito também para empresas menores, né? Porque se você não tiver um caixa reserva, você vai ficar muito suscetível a qualquer movimento, às vezes movimento que nem é muito brusco, né? Mas já vai onerar bastante. Então, é muito importante ter isso, porque você tem N riscos, né? De várias ordens aí. Então, isso é muito importante. Agora, em relação aos três itens, o local é primordial, né? Para você escolher um local que seja realmente adequado ali para o seu negócio. E para essa escolha, né, rola toda aquela questão de se perguntar, de fazer as pesquisas, de rolar o brainstorm para você tentar não deixar escapar nada para trás. Você, claro, se depara com algumas situações que, de repente, você precisa concretizar, materializar o negócio e, de repente, não achou o lugar ideal, né, mas ele tem que ser o mais ideal possível. Isso é de suma importância, né? Em relação à parte de investimento, né? Você ter o investimento, eu acredito que nós faceamos duas situações, né? Montamos um negócio sem o capital e depois montamos um negócio com o capital. É totalmente diferente, né? É muito mais confortável e te deixa também mais apto para agir de uma forma, às vezes, até um pouco mais agressiva, que pode trazer, pelo que o nosso ponto de vista, pode trazer resultados melhores e mais rápidos também, né? O terceiro item seria os sócios. Sócios, nós temos uma experiência também. No início da marca, nós tivemos um sócio. Eram 3, né? E a experiência, a grosso modo falando, era que nós não conseguíamos deslanchar da maneira que nós enxergávamos que podíamos por conta da divergência de ideias, né? Era uma pessoa muito bacana, uma pessoa que tinha uma experiência de mercado, mas que tinha uma outra vibe em relação aos detalhes, a toda essa parafernália que é o restaurante temático, né? Foi numa época de implantação, por exemplo, no restaurante hoje nós temos a loja do restaurante, tem a pelúcia do mascote do restaurante, camisetas, bonés, pins. Para ele, tudo isso era custo. Era custo, era coisa que não devia ser feito, a gente deveria enxergar o outro lado, mas eram detalhes que iam impactar diretamente na visão do cliente, entendeu? Então, no decorrer do caminho, o sócio saiu, né? Acabou ficando só eu e minha esposa,
E as coisas começaram a andar de uma forma mais fluida e rápida em direção àquilo que nós almejávamos para a marca dentro do objetivo de ser um restaurante temático, né? Então, é crucial. Namura, eu vou puxar 2 ganchos contigo. Vamos começar com a sociedade. Sociedade é mais importante que casamento. Porque realmente tem que casar ali, tem que funcionar. E a fala do Júnior, ele traz algo muito interessante. Às vezes você começa uma sociedade onde até a página 2 as visões são totalmente complementares, elas estão alinhadas. E aí quando você chega na página 3 do livro, onde você tem que partir talvez para um investimento na temática, um investimento marginal, e você tem um sócio que talvez já começa a buscar margem, custo, é onde começam a ter as divergências. Um vai buscar o lado mais financeiro, o outro vai buscar o lado mais de branding, e aí você vê que as visões talvez não estavam tão alinhadas para o longo prazo. Como é que é a sua experiência com sociedade, com sócios, e como é que você enxerga esse exemplo assim clássico que o Júnior trouxe aqui? Eu não tenho muita experiência, eu já tive 300 sócios. É pouquinha experiência, então. Pouquinha experiência. Então, você imagina, lidar com um ou com 2 é difícil, imagina lidar com 300 sócios. Mas vamos colocar essa questão da seguinte forma. Uma das coisas fundamentais para você estabelecer uma sociedade é que seja uma sociedade de competências complementares. Você é bom em marketing, ele é bom em finanças, tem chance de dar certo isso daí, porque você não vai conseguir contribuir muito, supondo que ele tenha competência, e você também não vai interferir muito. Então, uma sociedade entre amigos, muitas vezes ela falha porque os amigos gostam da mesma coisa, vão na mesma cachaça, no mesmo bar, mas não necessariamente têm aptidões, habilidades, competências complementares. Então, busque pessoas que façam aquilo que você não sabe fazer, ou não quer fazer, ou não gosta de fazer, não sabe fazer bem. E dê a essa pessoa a liberdade para ela executar esse trabalho. Do outro lado, você sabe fazer algumas coisas que ela não sabe. Tem a tendência de ser melhor. A estatística diz a seguinte coisa. Se você tem de entre 2 sócios por aí, até 3 sócios, a possibilidade de haver poucas discussões entre as pessoas é muito grande. Se você já tiver 5 ou 6 sócios, a possibilidade das discussões e terem visões que não batem uma com a outra é muito grande. Então, o número correto está no livro, se não me engano, você tem 1,24 vezes mais chance de quebrar se tiver mais de 3 sócios. Olha que coisa interessante. Isso é uma estatística que está no livro de uma pesquisa que foi feita, se não me engano, na Fundação Dom Cabral, página 265, 266 do livro, depois você procura lá. Então, os sócios, a primeira coisa, quando se aumenta o número de sócios, aumentam as discussões. E quando os sócios dominam a mesma coisa, as discussões são maiores e eles se focam nessas discussões e aquilo que nenhum dos dois sabe fazer vai sendo deixado de lado. Isso então, é um fator que contribui para quebrar uma empresa. Isso em relação ao número de sócios. Adorei essa estatística. Ela é fundamental. O outro ponto que você coloca aqui é o volume de capital. Olha que coisa interessante. Existem startups que começam com dinheiro para sobreviver 1 mês. Existem startups que começam com dinheiro para sobreviver 12 meses. E existem startups que começam com capital, com dinheiro para sobreviver acima de 12 meses até 3 anos. Qual você acha que quebra mais? A estatística diz que a que quebra mais não é que tem... eu acho que aquela que tem dinheiro só para 1 mês quebra. Não, é a que tem de 2 meses até 12 meses. Por quê? Se você tem dinheiro para 1 mês, companheiro, você tem que sair feito um louco para vender. Porque é o dinheiro que você tem. Se não entrar dinheiro do cliente, você vai quebrar. E aí, quando você faz um fluxo de caixa bonitinho, eu vou fazer uma venda tão fantástica que as pessoas vão querer vir, depois eu entrego o produto. Se você estabelece isso, você cria uma musculatura muito forte, uma empresa que vende. Empresa que não vende, quebra. Essa necessidade de vender faz você colocar todo o seu foco na venda. Isso faz com que a empresa muitas vezes catapulte. Aquela que tem de 2 a 12 meses, não vendeu o primeiro mês, tudo bem, no segundo mês, tudo bem, no terceiro, tudo bem. Não cria essa resistência, essa cascadura de venda. De repente o ano passou, ela não criou isso e ela quebra. Já que tem dinheiro para cima de 12 meses, mesmo que ela não quebre
que ela não venda nesses 12 meses, ela tem muito mais dinheiro, ela tem financiamento. O Uber, por exemplo, teve financiamento durante 20 anos. Não dava lucro, mas dava share de mercado. Tinha dinheiro sendo injetado. Então, o grande problema é ter dinheiro para 12 meses. Aí, a chance de você quebrar, se você não abrir os olhos e não sair para vender, é muito grande. E o último ponto que Esse eu quero fazer um parênteses antes de você falar. Vamos lá. Que para mim é o mais importante para um restaurante, se a gente for, né, ambientar aqui o exemplo do Júnior, que é o local. Eu sou de uma época, Namura, que a Bíblia do Kotler, a Bíblia do marketing, o Kotler falava no parking, no business. Ou seja, sem estacionamento, não sem tem negócio. O mundo mudou. Hoje tem Uber. Hoje as pessoas se locomovem de outras formas. Eu ainda sou uma pessoa, um cliente extremamente rígido com essa questão de estacionar. Eu gosto do estacionamento. Júnior, como é que é para você que tem um restaurante onde o local é fundamental e não somente o local, falando de fluxo, fachada, etc. O estacionamento, a logística para se chegar e parar o carro. Isso foi determinante para você? Você ainda sente que local é fundamental, o estacionamento é fundamental ou não? Ou dá para trabalhar sem? Ele é fundamental, sim. Na verdade, o estacionamento, em um dos nossos negócios, ele é um calcanhar de Aquiles, né? Por isso que eu comentei, né, do local ser ideal, mas às vezes você não consegue o local ideal e aí você acaba trazendo alguns problemas, né, para ser trabalhado com o tempo. Hoje, na nossa unidade, nós temos um problema com o estacionamento durante a semana, durante o horário comercial, ali, porque a rua é muito movimentada, tem um fluxo muito... Você está falando de São José dos Campos. Guararema tem sobra. Guararema tem estacionamento à vontade, é uma área retirada, sim. Então é muito tranquilo isso daí. Mas, durante o tempo, nós desenvolvemos aquele gerenciamento para você lidar com o que você não tem controle, né? Em relação a isso, infelizmente, até agora a gente não tem muito controle sobre a situação. Existem várias ideias, né, que serão aplicadas assim que a oportunidade aparecer, né, mas é algo que não depende só de nós. Então, a ideia foi focar, né, em situações, em horários, em datas onde a gente não tenha esse problema, né, e tem trazido bons resultados para a gente, né. Olha que coisa interessante que vocês estão vendo aqui. Tem aqui um dono de restaurante e tem aqui um cliente de restaurante. O cliente de restaurante gritou: estacionamento para mim é fundamental. O dono de restaurante escutou. Se ele escutar mais gente falando isso, ele vai ter que achar uma solução para esse problema. Ou ele muda de local, pode ser que não seja, porque o ponto é vantajoso, ou, por exemplo, contrata uma empresa de valet. Vai botar lá um guarda-sol, um caboclo lá, vai pegar... Porque o core do negócio dele não é estacionamento, ele é um restaurante. Mas se ele contratar uma empresa de valet, vai ter alguém que vai satisfazer a necessidade desse cliente e não vai perder esse cliente que vai entrar no restaurante. Aqui foi um exemplo clássico de um cliente dizendo o que quer, o que deseja, e um dono do estabelecimento, no caso o restaurante, falando, ó, é importante, a gente tem alguns problemas, e apareceram várias ideias, ele vai julgar as ideias porque ele não pode desprezar o que esse dono de restaurante, o que esse cliente está dizendo. Ainda mais num mundo tão imediatista e com tantas opções que a gente vive, né, Namura? Se o cliente dá 2, 3 voltas no quarteirão e não encontra, ele vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Ele vai para o shopping, ele vai para outro lugar que vai oferecer talvez uma logística mais cômoda. E a tendência é só piorar, né? O cliente está cada vez mais exigente e mais dono de si. E você falou do Kotler, que é um papa do marketing. Uma das primeiras coisas que você aprende em marketing são os 4 P's. Hoje a gente pode mudar para 4A's e outras coisas. Preço, produto, ponto e promoção. Ponto é a localização, que é o último item que você colocou. E eu tenho uma historinha muito interessante. Muito tempo atrás, eu fiquei interessado em trazer uma rede de fast food para o Brasil. Não é a que vocês estão pensando, não é a do hambúrguer. Essa rede era concorrente da rede do hambúrguer. E a rede do hambúrguer tem como principal característica a padronização. Você entra em qualquer loja dela, você sabe qual vai ser o gosto do sanduíche que você vai comer. E ela faz um estudo de fluxo, como se faz no shopping centers, muito pesado para saber onde colocar o ponto dele.
E eu conversando com essa segunda rede, que eu estava mais ou menos interessado em trazer para o Brasil, eu perguntei, escuta, e como é que vocês fazem? Que software que vocês usam? Que estudo que vocês implementam para descobrir o ponto? Porque eu sei que isso é caro, isso é demorado. Ele falou assim, não, para a gente é muito fácil. Eu falei, como é que vocês escolhem o local, o ponto? Ele falou, onde o concorrente abre uma loja, eu abro do lado duas. Olha a importância do ponto. E você vê isso, você vai lá no gasômetro, tá cheio de madeireira. Você vai na Consolação, tá cheio de loja de lustres. Loja de colchão. Tá loja de colchão, uma do lado da outra, né? Porque o camarada entra numa, tem a concorrência do lado, mas todo mundo só vai para aquele local. Então eu achei isso fantástico. Então, preço, produto, ponto e promoção, o ponto do Kotler, era assim que essa empresa resolvia. Ela está no Brasil, está aqui bem instalada hoje, e quando eu olho para a loja do principal concorrente, eu olho do lado, já procuro, eu sei que vai ter a loja do outro. E Júnior, para a gente encaminhar aqui para o final do episódio, tem mais algum insight, alguma história interessante que você viveu na sua carreira como piloto de aviação, ou até mesmo já no Hangar 13, que ilustra a importância, e para quem está ouvindo a gente aqui até o final, se interessou pelo assunto, que ilustra essa importância do empreendedor, do empresário, de saber ouvir, de saber entender o que o cliente está pedindo, de ter atenção aos detalhes, porque aquele detalhe vai fazer a diferença lá na frente. Como que você pode, talvez, resumir e exemplificar para quem nos acompanhou nesse episódio tudo que a gente falou aqui hoje? A voz do cliente é a voz do sucesso para nós, né? Isso é algo muito verdadeiro. E outra coisa verdadeira também é que a maior idiotice que o homem pode praticar é não ouvir, né? Não ouvir o que estão querendo trazer para ele, né? Durante 6 anos e meio de operação, a gente já teve frente a frente com várias situações onde você recebe aquela crítica construtiva, você recebe aquela sugestão, e aquilo, depois de perguntas, depois de análise, se torna totalmente plausível, né? O conjunto disso é que faz todo o amontoado daquilo que você vai colher de bons frutos, né? Eu acho que para quem quer empreender, principalmente nesse formato de loja onde você tem o contato direto com o cliente, o consumo ali na loja, você tem que realmente ouvir muito os clientes, ouvir os seus funcionários, ouvir, de repente, os seus vizinhos, os seus colegas de empreender, né? Porque, com certeza, você vai colher muitos bons frutos, né, de decisões que você, com certeza, vai tomar através daquilo que você ouviu. É muito importante. A gente jamais pode fechar os nossos ouvidos, né? Mesmo que às vezes não seja algo agradável, né, que está chegando ali, mas muita coisa a gente aprende por amor e muito pela dor também, né? Então, a atenção a esse detalhe aí de ouvir é crucial. Pessoal, está chegando ao final de mais um episódio. Eu sei, dá para conversar aqui muito mais sobre isso, mas eu queria deixar um recado. Se por acaso você perdeu os episódios anteriores ou está chegando aqui agora no canal, não se preocupa, você pode maratonar os outros episódios dessa temporada e das outras também no canal do Namura. E já adianto, hein, tem muita coisa boa por lá, muito insight, muita dica preciosa sobre empreendedorismo e gestão. E como eu disse no começo do podcast de hoje, todo o conteúdo do podcast é baseado nos capítulos do livro Yes You Can, do Namura. Então, se você não garantiu o seu exemplar, não perca tempo, acessa o QR Code aí na tela ou no link da descrição, vai ter um desconto especial para quem fizer isso. Ou se preferir, faz um story, marca o time aqui, marca lá o @LuizNamura, que também o pessoal vai entrar em contato com você, o time do Luiz Namura, e mandar um link especial para o livro. Tá com o livro aí, Namura? Vou mostrar aqui na tela, ó. Yes You Can, o guia prático de empreendedorismo para você, corajoso empreendedor brasileiro que quer fazer do nosso país um país melhor e mais empreendedor. E, obviamente, tudo que a gente fala aqui você encontra de maneira mais acadêmica, mais teórica também no livro. Também precisamos agradecer novamente o Albert, nosso patrocinador, que está conosco também na 3ª temporada. É mais uma frente de empreendedorismo aí do Namura. E lembrando que é o
aplicativo do cashback verdadeiro. Namura já contou um pouquinho dele aqui também nesse episódio. E você que é comerciante, quer cadastrar, acessa também o QR Code, cadastra lá o seu estabelecimento e começa a fornecer esse cashback. Entra nessa rede de cashback para o seu cliente. O código do convite é podcast, tudo maiúsculo. Bom, todo final de episódio a gente termina com uma frase para a gente refletir sobre ela. A frase de hoje é: faça certo desde a primeira vez e você jamais terá que pedir desculpas. O pensador grego estoico dessa frase está aqui ao meu lado novamente, Luiz Namura. Namura, como a frase é sua, eu vou deixar você começar a explicar um pouco o que você quis dizer e o Júnior fecha. Essa de pensador grego, só o Magri mesmo. Foi lá para o estoicismo, mas vamos deixar essa parte de lado para as aulas de filósofos competentes. Filósofos que me perdoem, eu só quis brincar aqui. Eles vão me matar. Exatamente. O Clóvis de Barros Filho... Mas o que tem a ver com estoicismo isso aí? O Clóvis de Barros Filho, que é um dos grandes filósofos Sim. brasileiros. Foi meu professor de filosofia na faculdade. O pós-fácil do livro é dele. Jura? Juro. Dá uma olhadinha ali no pós-fácil, você vai ver que é do Clóvis de Barros Filho. Então, professor, me desculpe aí, nem de longe. Desculpa esse mau aluno. Nem de perto eu consigo me comparar ao senhor. Mas isso é uma coisa característica. No Japão, por exemplo, as empresas elas calculam os erros na produção em ppm. Sabe o que é ppm? Parte por milhão. Não é 10%, cada 100, 10 estão errados. É cada milhão, uma coisa está errada. Olha só. Então, trabalhar de tal forma que nada saia errado na produção do seu produto evita que você refaça aquele produto que saiu errado. Você vai diminuir o desperdício, vai diminuir mão de obra, vai diminuir os seus custos. Com tudo isso diminuído, você pode diminuir o preço do seu produto oferecendo a mesma qualidade. Então, com certeza, fazer certo desde a primeira vez vai poupar muita dor de cabeça para você. Diminui custos, menos reclamação dos clientes, mais satisfação desses clientes e mais indicação de clientes satisfeitos para outros clientes, o que faz com que o custo de aquisição do seu cliente, o tal do CAC, seja minimizado. Portanto, se esmere em fazer bonitinho, direitinho. Isso toma mais tempo. Não toma não, toma menos tempo, porque se uma coisa toma meia hora para fazer, a outra toma 40 minutos, mas é bem feita, mas a de meia hora você tem que fazer de novo, meia hora mais meia hora dá uma hora, e a outra só deu 40 minutos. Então faça certo desde a primeira vez, que isso vai dar resultados fantásticos para você. Concorda, Júnior? Como é que é a filosofia lá no hangar? Concordo em gênero e grau, né? Não tem como fugir disso, né? Tem que fazer com excelência, fazer com esmero ali para realmente não ter o retrabalho, não ter o desperdício, principalmente, né? É algo que é um dos calcanhares aí em vários tipos de operação, né? Então, o desperdício tem que ser zero, vai ser impossível, mas o mínimo, né? E, consequentemente, os erros também. Concordo plenamente contigo, Namura. E muitas vezes num restaurante, se você não fizer certo da primeira vez, você não tem nem a segunda chance. Exatamente. O cliente nem te dá a segunda chance Perfeito. de retornar. Bom, pessoal, antes da gente se despedir, a gente gostaria de ouvir vocês. Deixa o seu comentário aqui nesse episódio. O que você aprendeu? Você acha que os detalhes são ou não são importantes no seu negócio? Divide com a gente. Quanto mais conteúdo, quanto mais respostas, mais a gente entende e também traz conteúdo relevante para vocês nos próximos episódios. E se gostaram da dica, não esquece de seguir todo mundo aqui na rede social, viu? @Luiz Namura, do Cérebro do Namura, lá tem o canal, tem outros conteúdos sobre empreendedorismo. O meu Instagram também, @Danilo Magri, vai encontrar bastante conteúdo legal. E o do Júnior, que aqui eu tenho o do restaurante, que é o @Hangar13 Gastronomia. É isso mesmo, Júnior? Perfeito, é isso mesmo. Ótimo. Bom, pessoal, fiquem ligados. Semana que vem tem mais um episódio do Cérebro do Namura. Até lá.